Foi bem sucedido. Obrigado. Vamos falar um pouquinho a respeito da diferença entre o industrial e o artesanal. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro para as pessoas. Esse tema ele é muito polêmico, Tom. Ele é muito polêmico. E dentro dos 5 anos, eu venho da gastronomia clássica, eu tenho formação em gastronomia, e lá na faculdade a gente aprendia que o fogão é a base de tudo, né? Então, tudo que era industrializado, ele era abominado pelos meus professores. E aí, quando eu saí um pouquinho antes de sair da faculdade, eu fui numa palestra de uma gastrônoma que trabalhava na indústria. Uhum. E eu digo que ela abriu a minha cabeça com uma marreta. Foi uma marretada que eu recebi ali, porque, gente, isso quebrou um paradigma em mim muito grande, que era o paradigma do industrializado. E ao longo desses 5 anos que eu tô na indústria, que eu tô na Bom Princípio Alimentos, eu me deparo com essa pergunta praticamente que todos os dias. E o que eu sempre digo? Que a era do sabor de xarope de criança, a era do gosto de produto de limpeza, são coisas que a gente escuta muito. Isso aqui tem gosto de xarope, isso aqui tem gosto de veneno. Uma vez eu abri um refrigerante de limão, eu falei, meu pai, isso aqui é um detergente. Era puro detergente, faz tempo isso. Exatamente, Érica. Faz muito tempo que a indústria de alimentos evoluiu. E hoje a gente tem indústrias que estão muito comprometidas com o sabor e com excelência em produtos. E aí, lógico que eu vou puxar a brasa para o meu assado e vou falar da Bom Princípio Alimentos, que desde o princípio, né? Aí fica um trocadilho bem legal, mas a Bom Princípio, desde o princípio, ela se preocupa com excelência. Por quê? Porque a Bom Princípio, ela se propôs a fazer chimia para quem fazia em casa. Lá no Sul, a tradição de fazer a sua própria geleia é muito forte. Então, como que a gente ia vender um doce para quem faz esse doce em casa? Tendo excelência. É um senhor desafio, né? Verdade. Exatamente. Então a gente entendeu desde o início que a excelência no produto é o que faria o nosso diferencial no mercado. Então a gente sempre se preocupou em entregar produtos que imitassem os produtos ditos artesanais ou caseiros. E eu sempre faço uma brincadeira, que é a brincadeira do ganache. Né? As pessoas, a Bom Princípio, ela comercializa chocolates cremosos, né? E com esses chocolates a gente consegue fazer ganaches. E aí, nos meus treinamentos, as pessoas me dizem muito: mas eu faço o meu ganache artesanal. Você faz o ganache artesanal? Então me diga, quais são os ingredientes que você usa? Eu misturo chocolate derretido com creme de leite e um pouquinho de manteiga. Beleza, você então tá misturando 3 produtos industrializados e tá chamando de artesanal. Por que eu, como indústria, não posso te entregar uma solução pronta? Né? Sim. Claro. Né? Eu posso te entregar uma solução pronta que vai facilitar o teu dia a dia e vai entregar excelência em sabor, porque a gente se preocupa justamente com isso. E eu acho que é por isso que a Riber veio terceirizar os seus produtos com a nossa marca, porque eles entenderam qual que é o nosso propósito, que é entregar essa excelência, que é entregar essa qualidade fora da curva. Então, com o nosso chocolate que a gente faz na 3F, se você misturar o chocolate que está ali dentro da bisnaga com um pouquinho de creme de leite, você já tem uma ganache linda, brilhosa, cremosa, com o gostinho idêntico ao da Barra. Então não é porque é industrializado que ele tem que ter esse paradigma de que tem aquele sabor plástico, sabor artificial. Sabor parafinado, né? Aquele chocolate parafinado. Evoluímos e hoje as indústrias, elas estão aqui para entregar soluções e não outros desafios, né? Eu acho que o papel da indústria mudou. Não é simplesmente vender produto, e sim solucionar problemas. E quando a gente fala de food service, a gente está aqui dando um serviço, prestando um serviço que é facilitar o dia a dia do empresário, do empreendedor e daquela pessoa que manipula alimentos, que faz refeições para quem quer se alimentar fora do lar. Então, acredito que por isso que a gente tem essa parceria tão incrível com a Riber aqui na região. Ô Cris, dentro dessa versatilidade dos produtos que vocês têm, né? De que maneira que o empreendedor pode contar com esses produtos, com essa versatilidade, com essa qualidade, né? Porque nós estamos falando aqui das pessoas, das empresas, empresários que utilizam os serviços e os produtos da Riber Foods, né? Sorvetes, sorveterias, panificadoras, restaurantes. O que eles podem esperar dos produtos da Bom Princípio? Ótima pergunta, Érica.
que acontece? Quando um empresário ele olha para os nossos produtos, a gente quer que ele enxergue ali liberdade. Liberdade para poder criar coisas, liberdade para poder confiar num produto e poder direcionar a sua energia para os desafios que o nosso produto não soluciona. Então, o que eu acho de mais maravilhoso em trabalhar com esse tipo de produto é que quando a gente fala de um produto muito artesanal, vamos puxar o gancho da pergunta anterior. Quando a gente fala de um produto muito artesanal, as receitas artesanais elas estão muito atreladas à pessoa que manipula, que faz aquele alimento. Por exemplo, eu escuto muito, tipo, faz aquela receita, Érica, faz aquela receita que só você sabe fazer. Não, mas eu já te passei a receita, mas não fica igual. E nunca vai ficar, porque a mão do manipulador e o olhar que ele tem sobre aquele produto, ele é muito único, ele é muito específico. Então, quando o empresário ele tem um processo muito artesanal, ele fica muito atrelado àquele manipulador. Fica preso ali, né? Fica preso. Então, quando a gente tem um produto que entrega essa excelência, ele dá liberdade para que ele utilize aquela mão de obra de outra forma. Então, o empresário, quando olha para esse produto, ele tem que olhar como uma solução, como um produto que vai entregar o que promete, que vai entregar excelência, que vai entregar qualidade, que vai facilitar o dia a dia dele. Porque hoje um dos grandes problemas dentro das equipes de manipulação é o turnover, que a gente chama, é a rotatividade de pessoas dentro da produção. E cada vez que vai um profissional embora, muitas receitas vão embora e o empresário fica na mão. E aí a gente vai no restaurante e fala, poxa vida, isso aqui estava tão gostoso o dia que eu tá né? Mais, e agora não tá mais, tá diferente, tá com outro sabor. Exatamente. É isso, então né? é isso que a gente quer que o empreendedor, que essa pessoa que está empreendendo, ela olhe para esse produto como uma solução para o negócio dela, como um melhor amigo ali dentro, que ele vai entregar padronização, um produto que vai estar sempre com o mesmo padrão de qualidade. Ela vai poder pegar esse funcionário e transformar ele daqui a pouco num criador de ideias. Porque quando a gente está muito atarefado, com a mão na massa, produzindo, a gente não tem muito tempo de criar coisas novas. E a gente acaba indo sempre no mais do mesmo, mais do mesmo. Então, quando a gente olha para esse tipo de produto, a gente pode se libertar desse mais do mesmo e criar coisas novas. Então, aquela mão de obra que ela era extremamente executora, ela também pode ser uma mão de obra criadora. Criar novas receitas, criar novos produtos, novos sabores ali para dentro do estabelecimento. Então, a gente tem isso como propósito. A Bom Princípio traz isso no seu propósito essencial, que é levar soluções em alimentos saborosos para todos os momentos da sua vida. Então, quando a gente fala em solução, é solução mesmo. Não é só no nosso propósito, mas isso também está refletido nos produtos que a gente faz. E dentro desse universo das soluções, vocês têm um case de sucesso, alguma coisa que você poderia nos contar? Não, eu não vou falar em um case grande em questão de volume, mas sim de representatividade, tá? Uma coisa que deixou o meu coração muito quentinho quando eu escutei. Eu fui dar um treinamento uma vez numa casa de festa, que é uma casa onde as pessoas vão lá e compram produtos, e lá existem muitos pequenos empreendedores que vão, né? Existem os empreendedores que já compram dos distribuidores, mas tem aquele pequeno que está começando, que está precisando daquela mãozinha daquele amiga, empurrãozinho ali. Aquele empurrãozinho a mais. Uhum. E a pandemia, ela trouxe muitos novos empreendedores. Né? E esse é o case que eu quero trazer, que são os novos empreendedores. As pessoas que tiveram que se reinventar com o advento aí da pandemia. E uma menina, ela se levantou e disse, eu queria dar um testemunho mesmo, né? Sobre o que eu vivi aqui dentro da loja. Ela disse que chegou um senhor lá com a filha, pequenininha na mão. Ele tinha uma quantidade X de dinheiro, acho que eram R$100. E ele disse assim, eu tenho R$100. E eu preciso transformar ele em 200, porque isso aqui é tudo que eu tenho. Se eu comprar comida, a gente vai comer e amanhã eu não vou ter. Então, como que tu pode me ajudar? Olha isso. A menina foi lá e disse, olha, por que o senhor não faz trufas? Trufas é a coisa mais fácil que o senhor pode fazer para vender. Ela foi lá, mostrou as forminhas das trufas, mostrou o chocolate em barra e mostrou os recheios da Bom Princípio para eles. Esse aqui é um recheio extremamente saboroso. Você não vai ter que ficar mexendo na panela, então você não vai gastar o gás, você não vai gastar energia. Você só tem que derreter o chocolate, colocar na forminha, depois você aplica aqui o recheio, fecha a trufinha, embala aqui nesse papel. Vendendo. E sai vendendo. E ele voltou na semana seguinte, comprou mais material, e na semana seguinte, depois ele já voltou com a esposa. Então ele começou sozinho, depois ele já estava com R$100. Com R$100.
depois ele já estava com a esposa, depois ele voltou lá, a esposa não pôde ir junto porque ficou em casa produzindo com a irmã. Olha, então ele já tinha empregado a esposa bacana. E a irmã, e ela disse que depois de um tempo ele já nem ia mais na loja, ele só passava o pedido por telefone, porque ele já tinha uma pequena fabricação caseira de trufas e ele estava sustentando toda a família dele e também já estava começando a puxar pessoas da comunidade para trabalhar com ele. Então bacana. Assim, e esse case para mim, por mais que eu não diga assim, nossa, ele está comprando 8 milhões por mês. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é solucionar de fato. E a gente solucionou, através de um alimento saboroso, o grande problema que aquele cara tinha, que era da reinvenção. Ele precisava empreender, ele precisava fazer dinheiro, sustentar a sua família, e agora ele já impacta a comunidade que ele vive. Esses pequenos cases, se somados, a gente entende que a gente pode transformar a realidade de muitas pessoas. E o interessante é justamente isso, né? Que esses produtos, na verdade, eles acabam sendo... Foi o que você falou, a criação de soluções. Muitas vezes as pessoas só pensam na praticidade. E não é só a praticidade, você tem a questão econômica ali também. É o que você falou, a pessoa não vai precisar utilizar o gás, ele não vai precisar utilizar o tempo dele para processar aquele produto que ele precisa para a matéria-prima dele. E aí, então, a gente pode traduzir isso então agora para um empresário que tem um negócio grande, né? Então, ou tem uma rede de pizzarias, por exemplo. Se ele olhar para esse produto com esses olhos que a gente está agora, ele vai entender que ele vai também ter mais lucratividade no negócio dele. Porque ele tem uma solução pronta. Bingo! Então ele vai economizar o gás, ele vai economizar a energia, ele vai economizar o tempo daquele manipulador, onde ele vai poder fazer muito mais com muito menos. Então, traduzindo para grandes negócios, a gente também se encaixa perfeitamente, porque aí ele vai ter praticidade, ele vai ter agilidade, e que nem eu falei antes, ele vai transformar esse manipulador em um criador dentro do negócio dele. Aliás, Cris, dentro da sua atividade, da sua função dentro da Bom Princípio, tá, como consultor, de vez em quando você bota a mão na massa lá, fala, vou pegar um produto, vou tentar uma receita e quem sabe, de repente, acontece bastante? Todos os dias, praticamente. É mesmo? Todos os dias, praticamente. Hoje eu atuo dentro dos distribuidores, né? Minha atuação dentro da Bom Princípio hoje é na gestão do food service, mas um dos meus grandes braços é trabalhar junto com os distribuidores, que sem eles a Bom Princípio não teria a expressão que tem hoje. Então a gente tem muita honra em trabalhar com distribuidores, assim como a Riber, a Riber Foods é aqui na região de Ribeirão Preto, porque através deles os nossos braços aumentam de tamanho e de quantidade, né? Então a nossa área de abrangência é muito maior. E das minhas grandes demandas é dar treinamentos para equipes de manipuladores, técnicos que vão ser os desdobradores das ideias, e também para as equipes de vendas. Então eu ensino as pessoas a utilizar o produto e também como vender este produto lá no seu cliente. E eu não posso fazer um treinamento e deixar o pessoal de bico seco, assim como eu não poderia vir aqui e não vim trazer um presentinho, né? Não posso deixar a galera de bico seco, então a gente sempre está fazendo novas receitas, criando novas ideias, até para que essas ideias depois sejam replicadas nos estabelecimentos onde a gente atua. Então, eu também crio muito material para o marketing lá na empresa, para que a gente possa divulgar essa ideia. Porque eu olho muito para mim quando eu comecei na Bom Princípio. Eu cheguei lá e me apresentaram as bisnagas, né? E eu digo que quando eu cheguei lá era tudo mato. O food service ele ainda estava gatinhando, né? A gente tinha alguns produtos e tal, mas era tudo mato. Então eu olhei para aquelas bisnagas e pensei, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? O que eu faço com isso? É diferente de 1 quilo de farinha, é diferente de uma barra de chocolate, que você olha e a utilização é quase óbvia, né? Você já faz uma associação, né? Tu já faz uma associação. E quando eu olhei para aquelas bisnagas, eu disse, meu Deus do céu. E agora? O que eu faço com isso aqui? E agora? E agora? Exatamente. Então, e aí eu paro e me coloco no lugar dessas pessoas que a gente está hoje querendo fechar negócio com elas. Né? Como que eu vou... A empreender. Como que eu vou chegar para esse cara e vai dizer assim, usa essa bisnaga, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, meu Deus do céu, o que eu faço com isso aqui? Então a gente já traz a solução pronta, que a gente tem esse produto de excelência e tem aqui uma infinidade de possibilidades para você criar receitas e criar receitas e receita
para o seu negócio. Receita em todos os sentidos. Em todos os sentidos, exatamente. Tá certo. Cris, só temos a agradecer a sua presença que papo aqui. gostoso, Que delícia. Que conhecimento. Eu ficaria aqui a tarde inteira batendo papo. Eu também. Ainda mais que o assunto é delicioso. Eu a também. gente agradece. Eu pedi para que você passe as suas redes sociais, os contatos, para que quem queira conhecer aí pouco do seu trabalho. A galera me acha no Instagram através do meu @, né? @Cristiano Schuck. SCHUCK, um sobrenome alemão bem facinho de escrever. Tem pais alemães? Tenho, meu pai é de origem alemã e a cidade lá, toda a região lá onde fica a fábrica da Bom Princípio é uma região de colonização alemã. Tanto que é o segundo idioma mais falado dentro da indústria lá, é o alemão. Olha que legal. E também vou dizer pra galera seguir a Bom Princípio Alimentos, né? @Bom Princípio Alimentos, aonde a gente também divulga muitas delícias, muitas ideias. Olha aí, e aonde vocês vão encontrar vou seguir aqui muitas já. soluções. Você eu já tô seguindo. Opa! temos novos fãs agora. Que ótimo. Quero também, em nome da Bom Princípio, agradecer muito a oportunidade, também agradecer muito ao pessoal da Riber, que tem essa parceria fantástica com a gente aqui. A gente tem muito orgulho e muita honra de fazer parte dessa jornada da Riber Foods aqui na região. E dizer que em nome dos 220 colaboradores que estão lá, a gente está muito feliz e muito grato em estar aqui também. Muito obrigado, Cris, gente, valeu. Muito obrigado. É isso aí, gente. Lembrando, tá aqui na Riber Foods, tá? Você tem todos os ingredientes para incrementar as vendas aí do seu negócio. E claro, surpreender o seu cliente. É só pedir um dos nossos representantes, técnicos ou consultores. Você também pode dar uma passadinha lá na Riber Foods, tá? Aqui em Ribeirão, na João Ramalho 974, nos Campos Elíseos. Lembrando que a Riber Foods tem também lojas em São José do Rio Preto e Uberaba. Confira o portfólio da Riber Foods. Tem as redes sociais, Érica. Isso, gente. O portfólio da Riber Foods você pode conferir no site www.riberfoods.com.br. Você vai se surpreender, tá? Pode também ligar para lá para tirar alguma dúvida. É 016 3434 5800 e nas redes sociais pode seguir lá @riberfoods.br, o Instagram, FaceTube e YouTube @riberfoods.